Hoje eu quero falar sobre a grande ceia. Lucas capítulo 14, verso 15 ao 24. Geralmente eu não uso textos tão grandes assim, mas hoje eu quero ler esse texto todinho. Eu vou ler na minha versão, você acompanha, e assim todos nós vamos receber. Eu vou esperar quem está lá, se assentar, para a gente todo mundo receber, para você não perder nada disso. Só quem estiver trabalhando, o restante pode se assentar. Lucas 14, 15 em diante, diz assim: ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que comer pão do reino de Deus. Fala assim comigo: bem-aventurado, feliz, abençoado aquele que comer pão do reino de Deus. Já dava para parar aí, né, irmão? Jesus, porém, lhe disse: certo homem ofereceu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo está preparado. Na obra de Deus, irmão, presta atenção. Na obra de Deus, tudo já está preparado. Mas todos eles, verso 18, mas todos eles começaram a dar desculpa. Fala assim comigo: desculpas. Fala forte: desculpas. Pastor, por que o senhor está pedindo para repetir tantas vezes assim hoje? O senhor nunca fez isso? É porque quando você fala, você grava as palavras-chave para você entender o que Deus quer falar com você hoje. Então o rei manda fazer uma grande festa, e ele manda os convidados, ele manda os seus servos convidar. Verso 18, mas todos eles começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um terreno e preciso vê-lo, peço que me dispense. Outro disse: comprei 5 juntas de boi, vou testá-la, peço que me dispenses. Verso 20, o outro disse: casei-me, portanto não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, indignado, fala assim comigo: indignado. Então, indignado, o dono da casa disse ao servo: sai depressa pelas ruas e becos e cidades, traze aqui os pobres, aleijados, cegos e mancos. Fala assim comigo: pobres, aleijados, cegos e mancos. Mais tarde disse ao servo: Senhor, foi feito como ordenaste, e ainda assim restam muitos lugares. E o Senhor respondeu ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, obriga-os a entrar, para que enche a minha casa. Fala assim: encha a minha casa. Pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. Uau! Vocês sabem que o Senhor dessa festa é Deus. A festa, o texto diz que a festa foi dada. Então, quando a gente lê essa parábola aqui, a primeira coisa que a gente vê é que um certo homem deu uma grande festa, né? Os convites, eles não foram vendidos, eles foram dados. Próximo mês, agora de janeiro, vai ter a posse do presidente dos Estados Unidos. Algumas pessoas vão ser convidadas, mas mesmo aquelas que foram convidadas para fazer parte da festa do presidente dos Estados Unidos, eles vão ter que pagar uma quantia altíssima para estar lá. Mas na festa que Deus promoveu, você não precisa pagar. Amém, irmão? Entretanto, assim não é a festa do Senhor, irmão. Hoje, nas nossas festas modernas, é muito comum nós sermos convidados para uma festa num restaurante e no final ainda nós temos que pagar a nossa conta daquilo que nós comemos. Hoje há festas modernas, né? Quando somos convidados para um jantar, irmão, quando nós somos convidados para ir a algum lugar, nós não esperamos que a gente tenha que pagar pela comida que nós comemos, certo, amados? Amém, amados? Se somos convidados, nós não precisamos levar a própria comida, não precisamos levar a bebida. Se Deus nos convida, Ele providencia todas as coisas. Então hoje nós somos convidados para a grande ceia. Nós somos convidados para fazer parte da grande festa do Senhor. E Ele preparou todas as coisas. Na grande festa do Senhor, na grande ceia do Senhor, você não precisa levar comida. Na grande festa do Senhor, você não precisa levar dinheiro. Na grande festa do Senhor, você não precisa levar nada.
Você precisa apenas aceitar o convite. Porque tem uma grande ceia. Fala assim, uma grande ceia. Por que a ceia é grande, irmão? Você sabe me dizer por que a ceia é grande? Eu sei que você sabe, mas está longe, você não vai falar, né? Sabe por que a ceia é grande? Porque ela custou tudo que Jesus tinha para fazê-la. A ceia é grande porque o preço foi muito alto. Nós não estamos participando de uma festinha, nós estamos participando da maior festa que existe no planeta. Por quê? Porque o preço para essa festa foi enorme. O preço para essa festa não tem dinheiro que pague. E Deus disse que é uma grande ceia, a parábola começa dizendo isso. E se Deus disse que é uma grande ceia, se o Senhor disse que é uma grande festa, você pode ter certeza que não existe nada que possa se comparar a isso. O Senhor disse que aquele que viesse para essa ceia nunca mais teria fome. É Deus mesmo que está dando a festa. Então Ele chamou os seus servos para convidar. E Ele disse assim: vinde, que já está tudo preparado. Pode se achegar, porque eu já preparei todas as coisas. Nessa grande festa você não precisa contribuir com nada. Nessa grande festa você não precisa fazer nada. Nessa grande festa você só precisa vir. Você que tem fome, venha. Você que tem sede, venha. Porque o Deus pagou uma grande festa para nós, aleluia. E Ele deu o convite. No verso 17, Ele disse assim: na hora do banquete, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois já está tudo preparado. O convite foi feito para a ceia. O convite foi feito para a festa. E esse convite se refere à ceia do Senhor. Geralmente nós ceiamos à noite. Você vai fazer uma festa na sua casa, uma ceia com a família, você ceia à noite. A Páscoa foi feita à noite, né? Porque é no meio da noite que nós somos fortalecidos, quando nós podemos enfrentar as horas mais escuras. O servo sai a convidar todos para a festa, e ele sai dizendo assim: olha, já está pronto, já está tudo preparado, é só vocês virem que a festa já está preparada. Ninguém é convidado para trazer coisa alguma. Ninguém foi convidado para trazer qualquer coisa. Sabe, na festa de Deus, irmão, você não é convidado para ajudar numa vaquinha. Na festa de Deus, você não é convidado para poder contribuir porque está em escassez. Na festa de Deus, amado, nós somos convidados para desfrutar da festa. Talvez isso as pessoas não entendem na igreja. As pessoas querem chegar na igreja para trabalhar, elas querem chegar na igreja para fazer um monte de coisa. Isso tudo é bom, é saudável, eu não sou contra isso. Tem gente agora trabalhando lá fora, cuidando do seu carro. Mas na festa da casa de Deus, nós não fomos chamados para trabalhar. Na festa da casa de Deus, nós fomos chamados para desfrutar. Por quê, pastor? Porque todas as coisas já estão prontas. Pastor, o que está pronto? A salvação já está pronta, amém? A justificação pela fé já está pronta. Você não precisa ser mais justificado pelas suas obras, você é justificado pela sua fé. A paz já está disponível. Romanos capítulo 5:1 diz que a paz de Deus já está disponível para nós. Tendo, pois, sido justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Já está tudo pronto. Você pode dar uma salva de palmas, porque a festa do Senhor já está tudo pronta. Você pode se alegrar com isso, irmão, aleluia. Não é possível que isso não alegre o seu coração. Não é possível que você não celebra com isso. Tudo que Deus tinha para nós, Ele já deixou pronto. A saúde, a palavra diz que a saúde está no pão sobre a mesa.
Nós já ministramos isso aqui. Está enfermo, irmão? Está enfermo porque você não ceia com fé. Porque a saúde está no pão sobre a mesa. A saúde não está no médico lá. A saúde não está nos remédios lá. A saúde está no pão sobre a mesa. Quando você discerne o corpo de Cristo. Obrigado pelo amém. O vinho novo da alegria pode ser bebido. E o óleo da alegria já foi servido para o servo de Deus. Não tem como você servir o Senhor se você não for alegre. Não tem como você servir o Senhor esperando que vai chegar o dia que os humilhados serão exaltados. Não tem como você servir o Senhor achando que você é a pior coisa desse mundo. Não, amado. A salvação está pronta, a justificação está pronta, a paz está pronta, a saúde está pronta, o vinho novo está pronto, a alegria, o óleo de alegria já está sobre as nossas vidas. Deus providenciou todas as coisas para nós. Só que os servos foram convidar. E eu não vou nem pregar hoje, eu só vou ler essa parábola para a gente ceiar. Os servos saíram para fazer o convite e dizem: olha, todas as coisas estão prontas. Venha para a grande ceia. Venha para a ceia. Presta atenção, irmão. Presta atenção no que eu vou falar para você aqui. Tem um monte de gente esperando chegar no céu para ser feliz. A ceia não vai ficar pronta. A ceia já está pronta. Os servos não saíram a convidar dizendo assim: olha, Deus vai fazer uma grande... Não, eles falaram assim: vem, porque a grande ceia já está pronta. A ceia não vai ficar pronta no futuro, ela já está pronta hoje para nós. A obra foi terminada na cruz do Calvário, a obra foi consumada, e hoje o Senhor nos convida, sabe, para desfrutar disso. Talvez esse seja o quadro mais bonito de evangelismo no Novo Testamento. Se você entender isso, sabe, quando nós não saímos para convidar ninguém, sabe, nós não saímos para convidar ninguém para qualquer coisa, nós estamos convidando as pessoas para uma grande festa. Irmão, você vai lá na igreja, vamos na igreja. Irmãos, quando você convida alguém para uma festa é diferente. Quando você convida alguém para uma festa é diferente. Nós não estamos felizes e empolgados, sabe, com qualquer coisa, não. Nós estamos felizes e empolgados com a festa de Deus. E nós não saímos para condenar as pessoas, não. Nós saímos para convidá-las para fazer parte dessa mesma festa com o Senhor. Mas o texto diz que os convidados começaram a dar uma desculpa. Imagina, a festa está pronta, a grande ceia está pronta, ninguém precisa levar nada. O Senhor dessa ceia, que é Deus, fala assim: sai, convide as pessoas. Mas a Bíblia diz que os servos disseram que começaram a dar desculpas e rejeitaram o convite. O primeiro disse assim: eu comprei um campo e preciso vê-lo. Irmão, quem compra uma fazenda e só depois vai vê-la, é mentira. Estava rejeitando a festa. O segundo disse assim: eu tenho comprado 5 juntas de boi e preciso experimentá-lo. Irmão, quem vai comprar um carro zero e fazer test drive depois? Era mentira também, era desculpa também. Desculpa esfarrapada. E o terceiro disse assim: Senhor, eu acabei de casar e eu não posso ir. Talvez você pense que a lua de mel seria uma boa desculpa, mas deixa eu falar para você, irmão, não é. Não é uma boa desculpa. Tudo depende de quem está te convidando. Depende de quem convida. Dependendo de quem está te convidando, você muda até a data do casamento. Dependendo de quem está te convidando, irmão, você passa o casamento para o outro mês, você antecede o casamento. Tudo desculpa. E o texto diz, presta atenção, que o Senhor dessa festa ficou irado. Fala assim comigo: o Senhor dessa festa ficou irado.
Os servos voltaram e relataram todas as desculpas. Então a Bíblia diz que ele ficou irado. Pastor, mas o Deus da graça se ira? O Deus da graça tem ira? Você precisa entender o que deixa Deus irado. Quantos aqui querem saber o que deixa Deus irado, irmão? Levante a sua mão. Deixa eu falar para você. No Velho Testamento, na Velha Aliança, o homem, ele se relacionava com Deus por meio da obediência dos mandamentos, certo? O homem tinha que obedecer os mandamentos. Então o relacionamento do homem com Deus era através da obediência dos mandamentos. Naquele tempo, ignorar a lei trazia a ira de Deus sobre as pessoas. Ah, pastor, mas esse é o Deus do Velho Testamento. E hoje, pastor, hoje no Novo Testamento, o que desperta a ira de Deus? É quando o homem rejeita toda a bondade de Deus. Quando as pessoas se recusam a receber o que Deus deu graciosamente para elas. É quando as pessoas se recusam a receber o Jesus da graça. Quando as pessoas se recusam a receber toda a bondade de Deus. Sabe, que Deus deu graciosamente. E o texto diz assim: o Senhor então ele pega os servos e manda sair. Falou assim: então faz o seguinte, sai pelas ruas. Toda vez, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Todas as vezes que a gente rejeita a graça de Deus, irmão, todas as vezes que a gente rejeita o favor de Deus, que a gente tenta conseguir com a força do nosso braço, nós estamos, sabe, impedindo que Deus trabalhe em nossas vidas. A Bíblia diz que nós estamos decaindo da graça. Então o Senhor daquela festa manda o servo sair para as ruas. Falou: olha, vai para as ruas, sai por essas ruas, sai por esses becos, sabe, sai por toda a cidade, traga os pobres, traga os aleijados, traga os cegos, traga os coxos para a ceia do Senhor, para que a minha casa seja cheia. O Senhor falou: não quiseram, então saia, vão atrás dessas pessoas. Os pobres, irmãos, eles sempre se empolgam quando são convidados para uma festa. Você quer ver pobre feliz? Fala assim: vai ter uma festa. O pobre fica feliz, né? Vai ter muito isso, vai ter muito aquilo. Os pobres sempre se empolgam quando são convidados. Pode ter certeza que nenhum deles recusa. Os aleijados, os cegos, os coxos, eles nunca são lembrados para festa alguma, porque eles mesmos nunca achariam o caminho. Na sua cegueira, eles nunca achariam a festa. Mas o Senhor dessa festa está dizendo que existe um lugar na festa, existe um lugar na grande ceia para os pobres, para os coxos, para os aleijados, para os cegos. Pastor, quem são as pessoas que o Senhor mandou que nós convidássemos? Quem são as pessoas que o Senhor deseja que encha a casa? Tenha isso em mente quando você fizer um convite para alguém. Em termos espirituais, amado, todos nós éramos cegos, todos nós éramos aleijados, todos nós éramos coxos, mas enquanto comemos o pão da festa, é que nós somos sarados. Todos nós vivíamos nessa condição de cego, de aleijado, de coxo, de manco. Mas quando nós entramos na festa do Senhor, quando nós aceitamos Jesus e nós comemos do pão do Senhor, a Bíblia diz que nós somos restaurados. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Você pode agradecer pela obra que Deus fez na sua vida, amado. Sabe, amado, aquele que se acha rico, ele não quer ir à festa. Aquele que se acha rico não quer ir à festa. Eles nem lembram que Deus existe.
Eu não esqueço na minha simplicidade, porque eu passei mais tempo da minha vida dentro de uma igreja do que lá fora. Já vai para quase 40 anos da minha vida. E igreja é sempre assim, à noite, domingo à noite. Teve um período que nós fizemos culto de manhã, porque nós estávamos reformando aqui, e à noite eu não fazia nada, tinha nada para fazer. Minha esposa falou, vamos no shopping? Eu falei, vamos. Eu falei, gente, cheguei no shopping, eu fiquei igual, tem aqueles roceiro mesmo, roceiro. Eu fui para o shopping, eu fiquei olhando assim, eu parei eu parei ali do lado de come assim, fiquei olhando. A minha esposa, vamos, fiquei parada. Quem foi? Eu falei, amor, tem gente aqui. Ela falou, mas isso aqui é um shopping. Eu falei, mas olha a hora, 7 da noite. E o que tem? Era para estar tudo na igreja. Porque há 40 anos eu vou para a igreja à noite. Eu não conseguia imaginar que alguém deixa de ir na festa para ir para o shopping. Eu não consigo imaginar que alguém deixa de estar na festa para assistir futebol. Para mim foi um choque, sabe? Eu fiquei no shopping olhando aquele monte de gente, aí eu comecei a olhar para a cara das pessoas, tristeza. Uns muito felizes comendo uns frangos no KFC desse tamanho, mas até dar uma azia de noite. Mas a Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne todas as coisas espiritualmente. Eu não consigo entender como alguém deixa de vir na festa para fazer qualquer outra coisa, dando desculpas. Nós éramos os cegos, nós éramos os aleijados. Aquele que se acha rico, ele não quer ir na festa. Rico não quer dizer que você tenha dinheiro, não, é só você se achar rico. Atitude de rico. Você já viu o pobre no hospital? O pobre no hospital fica 6 horas, 8 horas na fila esperando para ser atendido. Por causa disso que ele tem o nome de paciente. Foi boa, né? O rico chega no hospital, se não atender ele com 10 minutos, ele começa a dizer, eu pago o plano de saúde, eu não sei o quê, isso aqui é uma palhaçada. Briga com todo mundo, e ele nem é rico, ele só tem atitude de rico. Às vezes o plano de saúde é da empresa dele, que ele paga, tudo bem, mas ele tem atitude de rico. Aquele que pensa que seu andar é perfeito e sem pecado, não aceita ir para a festa. Não, vou fazer o que na igreja? Não mato, não roubo, sei o que, sou bom. Aqueles que têm essa atitude, nós que éramos cegos, nós que descobrimos que éramos cegos, coxos, mancos, aleijados, e descobrimos que quando nós comemos da ceia do Senhor, é que nós somos restaurados. Irmão, a gente fica contando os dias para vir na festa, mas aqueles que se acham que são todo-poderosos, eles nem imaginam que eles precisam ir para a festa. No entanto, eles estão perdendo a maior festa de toda a história. E os servos disseram ao Senhor assim, Pai, Senhor, nós já fomos, já chamamos coxos, já chamamos cegos, já chamamos todo mundo, a casa está cheia. Mas o dono da festa diz assim, presta atenção, olha aqui para mim. O dono da festa diz assim, mas ainda tem mais lugar. Enquanto tiver uma pessoa indo para o inferno, ainda tem mais lugar para a casa de Deus se encher, amém, amado? Claro que há lugar, sempre vai haver um lugar para aqueles que aceitam o convite e desejam participar da festa. Então o Senhor manda que o servo saia pelos caminhos, saia pelos atalhos, e olha o que o texto diz, e lhes obriguem a entrar na casa, para que a casa fique cheia. Saiam, obriguem eles a entrar, porque tem muita gente que tem visão, que a igreja não precisa, pastor,
igreja não precisa crescer não, pastor. A gente precisa ter a presença de Deus. O Senhor deseja que a casa dele se encha. Fala assim comigo: o Senhor deseja que a casa dele se encha. Ele deseja isso, meu amado. Sabe, amado, o reino só vai vir quando a casa dele estiver cheia. E a palavra aqui, obrigar, ela parece ser forte. Pastor, eu não posso obrigar ninguém a ir para a igreja. Eu não posso obrigar ninguém a vir para uma célula. Eu não posso obrigar nada. Essa palavra parece forte, mas a verdade é que a graça do Senhor nos constrange. Esse obrigar é um constranger. Quando as pessoas olhar para você e ver que você é o povo mais feliz dessa terra, quando as pessoas olhar para você e ver que existe uma graça sobre a sua vida, quando as pessoas olhar para você e ver você reinando em vida, quando as pessoas olhar para você e ver a saúde na sua vida, ver a paz na sua vida, ver a alegria na sua vida, quando as pessoas olharem para você e saber de onde você saiu e o que você quer hoje, elas irão dizer assim: caramba, como é que aconteceu isso com a sua vida? Você vai dizer: é a graça do Senhor que me constrangeu, é a graça do Senhor que me abençoou, e ela está disponível para você também. Ela está disponível para você também. Somos tão ricamente abençoados que nós não temos outra opção a não ser aceitar o convite. Para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. Amado, nós somos tão ricamente abençoados, nós não temos como não aceitar o convite do Senhor. Seja lá como for que o Senhor nos obriga, isso é por meio do amor dEle, isso é por meio do favor, da graça dEle. O fato é que alguns sim vêm pela igreja pelo amor, outros vêm pela dor, outros vêm por causa de namorada, sei lá como que você está sendo atraído, sabe? Mas no fim, sabe, é sempre Deus. Tem pessoas que chegaram na igreja por causa da dor de uma separação, por causa da dor de uma enfermidade, porque quebrou a sua empresa, sabe, às vezes as pessoas chegam na igreja por tantas coisas, mas não interessa, o Senhor sempre vai enviar os seus servos para curar a dor que outros te causaram, amém, amado? A cura está na unidade. Somente o amor de Deus é irresistível. A dor não. Somente o amor de Deus é irresistível. O prazer do pecado pode satisfazer por um momento, mas a ceia do Senhor satisfaz para sempre. É na presença do Senhor que nós somos felizes. Jesus disse assim: aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. O mundo, Jesus disse assim: aquele que vem a mim, do seu interior vai fluir águas da vida, você nunca mais vai ter sede. O mundo, ele cria bebedouros. O mundo cria bebedouros para poder matar a sede das pessoas. O mundo cria a droga, um bebedouro para a pessoa ir lá, a prostituição, bebedouros para que a alma da pessoa se satisfaça por um período. Mas Jesus não, Ele disse que aquele que cresce nele, águas vivas fluirão do seu interior, e você jamais teria sede, amados. Esse é o convite do Senhor para nós, porque existe a mesa do Rei. Nós precisamos passar por uma transformação de cultura. A ceia no nosso meio sempre foi algo tão religioso, sempre foi algo tão mecânico, que muitas vezes nós não entendemos o poder dessa mesa, nós não entendemos o poder desse momento. Se tem um dia que ninguém nunca podia deixar de ir na igreja, era o dia da ceia. Ou melhor, nós deveríamos ceiar todo domingo. Nós estávamos lá em cima orando hoje, antes do culto começar. Engraçado que aconteceu a mesma coisa em 3 casas diferentes. Essa noite deu essa chuva, aquele estalo, e eu estava contando a minha história. Aí a minha filha, a Angélica, estava contando a dela, e ela disse assim: nossa, pastor, lá em casa começou a chover, e ela mora perto do mar, né? Perto do mar ali em Vitória, e a água estava muito alta, e a chuva que deu já começou a entrar dentro da casa dela, água. Coisa muito rara de acontecer.
E aí começou a entrar, e eles acordaram com aquele estalo. E ela falou algo ali que me marcou, sabe? Ela falou, pastor, e a água já estava chegando na nossa cozinha, que é a parte mais alta da casa. Quando a água chegou na nossa cozinha, o que você e eu faríamos, irmão? Eu pegaria o rodo. Começava a empurrar a água. Quem faria isso comigo? Seja sincero. A água está entrando na sua casa, o que você faria? Sabe o que eles fizeram? Eles falaram assim, sabe o que nós fizemos, pastor? Eu e meu esposo, nós ceiamos. Começamos a ceiar. Pegamos o pão e o vinho aqui em casa e começamos a ceiar e declarar que nós somos abençoados, que nós somos filhos de Deus, que nós somos justiça de Deus. Sabe o que foi acontecendo? Enquanto eles foram ceando, a água foi descendo, a água foi indo embora e a água parou! O dia que nós entendemos a importância da ceia, sua vida vai ser totalmente transformada. Pastor, eu tenho um sonho, ceia. Pastor, eu tenho uma esperança, ceia. Pastor, eu estou enfermo, ceia. Pastor, eu estou com problema financeiro, ceia. Pastor, eu estou com problema de saúde, ceia. Deixa essa religião para fora. Jesus providenciou a ceia para a gente ser curado, para a gente ser abençoado. Nunca permita. Estou passeando, acaba o passeio, volta antes. Você já passeou sábado, domingo de tarde, chega mais cedo. Ceia na sua casa, porque a mesa do rei está pronta. E agora eu vou começar a pregar, vou contar uma história aqui para você. Um quadro maravilhoso da festa do rei. Está descrito lá em 2 Samuel, capítulo 9. Presta atenção nessa história, eu não vou gastar mais 10 minutos, eu já estou acabando. Segundo Samuel capítulo 9 fala da história de Davi e Mefibosete. Você que está grávida aí, ó, Mefibosete. Boa sugestão. Não é não, hein? Davi, depois de estar vivendo anos fugindo de Saul como criminoso, pelas cavernas, perseguido, chegou a hora de Davi ser ungido rei. Saul morre e Davi é ungido rei no trono de Israel, porque agora o perseguidor Saul está morto. Davi tinha feito, antes disso acontecer, uma aliança com Jonatas, que era filho de Davi. Saul era o rei, Davi seria o futuro rei. Jonatas era filho do rei, que iria assumir o lugar do rei, mas ele reconhece que Davi seria o rei, e ele então faz uma aliança com Davi. O que significava essa aliança? Que tudo que era de Jonatas seria de Davi, e tudo que fosse de Davi seria de Jonatas. Eles eram parceiros de aliança de sangue. Eu ainda quero trazer uma palavra aqui no domingo, na ceia, uma ceia sobre aliança de sangue. Quando você faz uma aliança de sangue, você precisa entender o que é uma aliança de sangue. Nós temos uma aliança de sangue com Cristo. Num certo dia, Davi disse assim, Saul morreu, Davi estava no trono dele lá, Jonas também tinha morrido. Num certo dia, Davi disse assim: resta alguém dos parentes da casa de Saul, para que eu possa usar de bondade com ele, por amor a Jonatas? 2 Samuel, capítulo 9, verso 1. Coloca o 1 para mim. 9, 1. Isso.
Disse Davi: ainda há alguém que ficasse da casa de Saul, para que eu lhe faça bem por amor a Jonatas? Porque ele tinha uma aliança com Jonatas. Essa palavra fazer bem aqui significa, no hebraico, que é ased, significa graça. Resta alguém para que eu me manifeste com graça sobre ele? Nessa história, presta atenção, Davi representa Deus. Nessa história, Davi representa Deus. Jonathan aponta para Cristo. E a casa de Saul aponta para a humanidade caída em pecado. Davi aponta para Deus, Jonathan aponta para Cristo, e a casa de Saul aponta para a humanidade caída. Sempre a Bíblia diz que Davi lembrou. Presta atenção, irmão. Sempre que Deus Pai se lembrar da aliança que Ele tem com Cristo, sempre que Deus Pai se lembrar da aliança que Ele fez com Cristo, Ele vai querer usar de bondade com seus filhos. O texto diz que Davi se lembrou, e Deus, Ele se lembra da aliança que Ele fez. O nome Jonatas significa o dom de Deus, que aponta para Cristo, que nos foi dado pelo Pai como presente, como dom de Deus. Nós costumamos pensar às vezes que Deus tem uma aliança conosco. Não, pastor, Deus tem uma aliança com o homem. Não, não é bem assim. A aliança não é conosco. A aliança é entre o Pai e o Filho. Se a aliança de Deus fosse com a gente, irmão, ela não duraria nem até o final do dia, que nós iríamos quebrar e Deus ia fulminar a gente. A Bíblia diz que Deus, não tendo ninguém para jurar, Ele jurou por Ele mesmo. Então, a nova aliança é o cumprimento da aliança abraâmica, de Abraão. E existe um quadro maravilhoso aqui. No dia que o Senhor fez uma aliança com Abraão, estou dando esse pano de fundo para você entender em que nós estamos inseridos. No dia que Deus fez uma aliança, inclusive a pastora Rose pregou essa palavra, quando a gente era lá da PAI ainda. Quando o Senhor fez uma aliança com Abraão, Deus fez Abraão dormir. Ele falou assim: Abraão, vou fazer uma aliança com você. Mas quando ele fez a aliança com Abraão, Abraão dormiu. E no meio da noite, enquanto Abraão estava dormindo, um fogareiro e uma tocha fumegava na aliança. Era o Pai e o Filho selando a redenção. Está lá em Gênesis capítulo 15, verso 17. Gênesis 15, 17. Fala sobre isso. Depois que o sol se pôs, veio a escuridão, e eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou entre os pedaços dos animais, que era onde estava sendo feita a aliança, né, entre o Pai e o Filho. Mas pastor, Deus não fez uma aliança com o homem? Sim. Porém Ele fez com o homem perfeito, que é Cristo. Deus não fez aliança conosco, Deus fez aliança com Cristo, o homem perfeito. Então todos nós estamos em aliança com Deus. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus estão em aliança com Deus. Se você está em Cristo Jesus, você está em aliança com Deus. Se você está em aliança com Deus, Deus sempre vai olhar com bondade sobre a sua vida, com graça sobre a sua vida, né? Assim, voltando para a nossa história, Davi representa o Pai, Jonatas representa o dom de Deus, e a casa de Saul representa o homem caído. Jonatas morreu, Jesus morreu. Davi, Deus, vendo o sinal da aliança no seu punho, decide usar de bondade com a casa de Saul, com o mundo caído. Lá no céu agora, quando Deus olha as marcas que tem nas mãos dele, quando Deus olha as marcas que tem na mão dele, e ele lembra que o filho dele teve que morrer com isso, ele olha para a casa de Saul
que é um mundo caído, e Ele quer usar de misericórdia com esse mundo. Deus não quer condenar o mundo, Deus quer salvar o mundo. Deus quer amar o mundo, sabe? Então Ele está querendo usar de bondade, de misericórdia com a humanidade. Segundo Samuel capítulo 9, verso 3 e 4, a história continua assim: perguntando-lhe Davi: resta alguém da família de Saul a quem eu posso mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. Quando o rei Saul morreu, ele estava na batalha, chegou a notícia que o rei Saul tinha morrido. A babá de Mefibosete, ela pegou a criança, porque eles acharam que agora Davi ia reinar e ia matar todo mundo. Ela saiu apavorada para salvar a criança. Naquilo que ela saiu apavorada para salvar a criança, a Bíblia diz que ela tropeçou, ela caiu, e o menino caiu, e o menino ficou defeituoso dos 2 pés. Com a queda ele se tornou aleijado dos 2 pés. Agora ouça o que eu estou te falando, estou costurando essa coxa para você entender. Todos os homens caíram no pecado. Toda a humanidade caiu no pecado e somos aleijados, incapazes de andar retamente diante de Deus. Todos os homens caíram e somos incapazes de andar corretamente diante de Deus. Mas o coração do Senhor é para usar de bondade com a humanidade. Esse Deus que as pessoas pregam aí, esse Deus irado que as pessoas pregam aí, esse Deus que está querendo fulminar as pessoas, irmão, esse é o Deus da religião, esse não é o Deus que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que o Senhor veio até nós com graça e amor, Ele não veio com ira. E a Bíblia diz que Mefibosete, ele vivia em Lodebar, e o significado dessa palavra é lugar sem pasto. Ele vivia no deserto, ele vivia num lugar sem alimento. Assim é o homem sem Deus. Ele pode estar lá no shopping nesse horário, ele pode estar lá no estádio de futebol nesse horário, ele pode estar onde quiser nesse horário, mas ele está vivendo uma sequidão, ele está sem alimento, ele está sem a palavra de Deus, ele está sem participar da mesa do Senhor. Isso é a maior tristeza que existe. E a Bíblia diz que num certo dia, Davi lembra, e os soldados, os servos de Davi, Deus, vai lá buscá-lo. E quando ele chega lá, certamente ele se estremeceu de medo. Deve ter pensado assim: agora Davi veio me matar. É exatamente isso que as pessoas pensam de Deus. Tem gente que não ceia porque acha que se ceiar indignamente Deus vai matar ela. Eu estou cansado de ver crente que não ceia na hora da ceia, porque eles imaginam que se eles forem ceiar indignamente, nossos pés foram aleijados quando nós caímos. Ninguém consegue ser digno com as suas obras diante de Deus. Quando o servo de Davi chegou lá, Mefibosete pensou assim: agora é meu fim. E é isso que as pessoas pensam de Deus. Sabe por que eu estou doente assim? Sabe por que está essa doença em mim? Porque Deus está pesando a mão em mim. Olha, irmão, se você não obedecer, Deus vai te pegar na curva. Olha, irmão, Deus está de olho em você. Fala a verdade, irmão. Você quer passar sua eternidade com um pai desse? Você quer passar sua eternidade com Deus desse? Na verdade, a galera está indo porque está com medo de ir para o inferno, mas eles não amam Deus. Quando os soldados chegaram lá, ele falou assim: agora é meu fim. E eles trouxeram o menino diante do rei, e a primeira coisa que Davi disse para ele foi o seguinte: presta atenção. A primeira coisa que Davi deu, depois você lê lá o capítulo 9 todo, não estou lendo para ficar mais rápido. A primeira coisa que Davi disse para ele foi assim: não temas. Fala assim comigo: não temas. Fala forte comigo assim: não temas.
Escute, essa é a primeira palavra de Deus para o pecador. A primeira palavra que o pecador precisa ouvir é: não temas. Não precisa temer. Davi, Deus disse para Mefibosete, humanidade caída: eu vou usar de bondade com você. Eu vou usar de amor com você, por causa de Jonatas. Sabe por que Deus usa de bondade com a gente? Sabe por que Deus usa de misericórdia com a gente? Por causa de Jesus que morreu por nós. Não é pelo tanto que você obedece, não é pelo tanto que você faz, é por aquilo que Cristo fez. Deus usa de bondade e de misericórdia, porque Jesus fez tudo o que nós precisamos. E Davi falou assim: não temas, porque eu vou usar de bondade com você. Deus Pai libera a sua graça sobre nós, por causa de Cristo. Depois ele acrescentou assim: Mefibosete, não temas, eu vou te restituir todas as terras de Saul. Aleluia. Todas as terras do seu pai, e tu vai comer pão na minha mesa. Aleluia. Mefibosete, ele vivia num lugar sem pão, ele vivia num lugar de completa miséria, mas Davi lhe deu tudo que Saul possuía. Amado, Saul era o rei. Saul deveria ter muitas terras, Saul deveria ter muita riqueza, e a Bíblia diz que Deus, ele restitui todas as coisas para ele, por amor a Cristo, irmão, por amor a Cristo que morreu por nós. Deus também está restituindo todas as coisas para aquele que crê. Deus está restituindo todas as coisas para a sua vida. Eu não sei como foi o seu ano 2024, mas deixa eu te falar, tem uma herança para você, tem uma bênção para você, e mais do que essa bênção, tem um lugar para comer na mesa do rei com o Senhor. Oh, Jesus. Ele falou assim: Mefibosete, eu não vou só te dar as terras, não, já estaria bom demais. Já estaria bom demais a gente não ir para o inferno, não é ou não é? Já estaria bom demais Deus falasse assim: olha, se preocupa não, você não vai para o inferno, a partir de hoje eu vou usar de misericórdia com você por causa do que Jesus fez na cruz. Já estaria bom demais. Mas Deus falou assim: além de eu restituir todas as coisas, você vai sentar na minha mesa para comer comigo. Oh, meu amado. Sabe, em um instante, toda a riqueza foi restituída. Para completar, Mefibosete agora ia comer pão todos os dias na mesa do rei. Todos os dias ele estaria ali. Mas a Bíblia diz que Mefibosete era aleijado. Mefibosete tinha um defeito para andar. O seu andar era imperfeito. Mas escute, assentado na mesa do rei, com aquela toalha linda, sabe, a sua condição de aleijado era coberta. Nós também temos a nossa vida aleijada, porque quando nós estávamos na vida do pecado, nossos pés foram aleijados na vida pecaminosa, mas a Bíblia diz que na mesa do rei, o Senhor cobre todas as nossas imperfeições, o Senhor cobre todos os nossos defeitos, e nós não podemos só apenas ser restituídos, nós podemos sentar na mesa do Pai, e sentirmos como nunca tivesse acontecido nada em nossas vidas. Aleluia. Toda a nossa condição é coberta, mesmo depois de salvo, o nosso andar ainda não é perfeito. Sim ou não? Somos salvos, amém? Ah, não ouviram? Somos salvos, amém? Glória a Deus. Mas mesmo depois de salvos, o nosso andar, ele não é perfeito. A gente se aborrece com a mulher, a gente se aborrece com o marido, a gente se aborrece com o trabalho, a gente se aborrece no trânsito, a gente torce para o Flamengo, a gente tem um monte de coisa. Mesmo sendo salvo, o nosso andar ainda não é perfeito, mas ouça, você está sentado na mesa do rei, amém? E estando na mesa do rei, o rei não vai ver o seu caminhar errado, porque na mesa do rei tem pão, e enquanto nós nos alimentamos do pão, nós somos transformados e fortalecidos pelo Senhor. Aleluia! Aleluia! Queria chamar a equipe de louvor. Não se engane, irmão. Quando você foi salvo,
O seu andar ainda não continua perfeito. Sabe por que o diabo luta tanto para as pessoas não ceiar? É porque ela sabe que elas são salvas, mas ela sabe que o andar delas não é perfeito. Então ele continua com a acusação. Você é salvo, né? Mas olha aí o que você está fazendo. Olha aí sua vida. Mas quando Jesus te salvou, Ele te levou para sentar na mesa com Ele. E quando nós estamos sentados, nós nos alimentamos. E quando nós nos alimentamos, nós somos transformados de glória em glória, pela contemplação do Senhor. Oh, meu amado, a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo. Sim ou não? Efésios diz que nós estamos assentados com Cristo Jesus. Aonde, pastor? Na mesa do Rei, na grande festa do Senhor. Nós estamos assentados com Cristo Jesus. Sabe, você se esquece do seu caminhar. Quando você está na mesa do Rei, você se esquece que você não tem um caminhar perfeito. Sabe, você pode desfrutar da perfeita comunhão. Mas pastor, será que eu preciso trazer a minha obediência, a minha santidade ao Rei, antes que Ele me aceite à mesa? Tem muitas pessoas que falam isso. Não, eu não vou ceiar porque eu não estou em santidade. Eu não vou ceiar porque eu não estou em obediência. Será que eu preciso trazer a minha obediência à mesa do Rei antes de eu ceiar? Deixa eu te falar, amado. O texto diz que nós somos convidados para uma festa. E essa festa já está tudo preparado. Você não traz nada, você apenas recebe. E você recebe transformação, você recebe santidade, você recebe uma vida com Deus. Todas as vezes que você se alimenta do Senhor, o que Deus espera de você é que você aceite o convite dEle. Essa é a sua parte, aceitar a imensa graça que foi lhe oferecida. Quando nós estamos diante da mesa do Senhor, a ordem é para que nós nos lembrássemos dEle. O Senhor falou assim: todas as vezes que fizeres isso, estarão anunciando a minha volta, estarão lembrando de mim. Na mesa do Senhor, não é para você lembrar de você. Na mesa do Senhor é para você lembrar de Cristo. A ceia é em memória dEle. A ceia não é em memória de você. A ceia é em memória de Cristo. Não é para você ficar lembrando do seu passado, é para você lembrar do que Cristo fez. E eu queria encerrar agora. É engraçado que quando o menino chegou diante do rei Mefibosete, ele disse assim: quem é o teu servo para teres olhado para mim? Sou como um cão morto. Quem sou eu, Davi? Sou como um cão morto, não presto para nada. Antes de tudo acontecer, eu imagino que Mefibosete, lá naquela cidadezinha que ele morava lá, talvez ele tivesse uma ideia que ele seria o verdadeiro herdeiro do rei. Ele seria o verdadeiro herdeiro do trono. Talvez eu imagino que por muitas vezes ele ficou pensando que era ele que merecia estar no lugar do rei, não Davi. Eu fico imaginando que Mefibosete, lá naquele lugar de miséria, talvez ele tenha planejado uma guerra contra Davi. Talvez ele tenha falado muitas coisas ruins de Davi. E lembra que Davi nesse texto é Deus. Tem muitas pessoas que estão lá no mundo vivendo na sequidão, na fome. E eles estão falando mal de Deus. Ah, se Deus existisse. Ah, se Deus. Mas quando Mefibosete chegou diante de Davi, Deus, diante de tanta bondade do rei, diante de tanta graça do rei, diante de tanto amor do rei, a Bíblia diz que o seu coração foi quebrantado. Sabe, amado, quando nós chegamos diante da presença do rei,
Olha para o seu lado, olha para a sua família, olha para a sua esposa, olha para o seu marido, olha para sua mãe, olha para o seu pai, olha para a sua saúde, olha para a sua salvação, olha para quem você é, olha o que Cristo fez na sua vida, olha como Ele te guardou, olha como Ele está te guardando, olha tantos milagres que Deus tem feito na sua vida. Diante de tanto amor, irmão, o que nos resta é ter um coração quebrantado diante do Senhor. Às vezes as pessoas falam assim: pastor, a igreja precisa pregar sobre o pecado, a igreja precisa pregar sobre o inferno, a igreja precisa pregar que as pessoas estão brincando com Deus e que com Deus não se zomba. Mas isso é um grande engano. Não é pregar sobre o pecado que muda o homem. Não, pastor, se você pregar sobre o pecado, as pessoas... Não se engane, não é isso. Ontem nós tivemos um curso de pais e filhos aqui, eu não pude estar aqui ontem, mas eu vou te dar mais uma dica, que talvez ele até deu ontem. Presta atenção. Você tem um filho de 3 anos, pipa solta, daqueles que dão cambalhota nessa twist carpada assim, ó. Pipa solta. Você chega dentro de casa e encontra ele com a faca na mão, e você fica paralisado assim e fala assim: meu Deus, me dá. Ele não, me dá. Ele não. E você fica preocupado que se você correr, ele pode correr, tropeçar e se matar com aquela faca. Como é que você faz para tirar a faca desse menino, gente? Adianta pregar para ele que a faca vai matar ele? Adianta pregar para ele que a faca vai cortar a cabeça dele? Adianta pregar que a faca vai fazer isso? Não adianta, o menino não vai ouvir. Deixa eu te falar. Mete a mão na sua bolsa, tira uma barra de chocolate e fala para ele assim: quer trocar? Até eu que sou bobo troco. As pessoas acham que o que vai mudar as pessoas é falar que elas estão no pecado. Não é falar que elas estão no pecado que vai mudar as pessoas. O que vai mudar as pessoas, irmão, é Romanos capítulo 2, verso 4. Quando você tiver a revelação disso. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento? Aleluia, vamos ficar de pé. Vamos ceiar nessa noite. O dia que você tiver a revelação da bondade de Deus, você nunca mais vai querer pecar. Baixinho o volume para mim. Deixa eu repetir isso aqui para você. Corta tudo. Isso. Presta atenção. O dia que você tiver a revelação da bondade de Deus. Tem gente que não está olhando para mim, eu só vou falar quando tiver gente olhando para mim. Ficar mais alto aqui um pouco. O dia que você tiver revelação, não é aqui não, é aqui, da bondade de Deus, você vai ter nojo do pecado. Como eu vou magoar o meu rei? Eu estava lá aleijado, coxo, manco. Eu estava na terra seca e árida. Ele foi pelos becos, pelas favelas. Ele me buscou lá. Jonatas, Jesus morreu no meu lugar. Como que eu agora vou viver em pecado? Você pode até pecar, mas você não vive em pecado. O dia que você entender que Deus te colocou numa mesa dessa aqui, uma grande festa, você vai querer convidar todo mundo para vir. Sabe por que você não convida ninguém? Porque você ainda não teve revelação do que Jesus fez por você. Pelo menos aceite o que Jesus fez por você. Porque o que deixa Deus irado é quando nós não reconhecemos a graça que Ele liberou sobre nós. Sabe, nessa noite,
eu deixo essa palavra para você no seu coração. Nós vamos ceiar mais uma vez. E essa ceia é a grande festa que Deus chamou. Isso aqui é só um ensaio, irmão. Olha aqui para mim. Isso aqui é só um ensaio. Vai chegar um dia que os vencedores, fala assim comigo, vencedores. Não é todo crente não, tá? Só os vencedores vão ceiar com Jesus nas bodas do Cordeiro. Todo o pecado do homem começou com uma refeição proibida. Adão e Eva comeram algo que não era para comer. Deus falou assim: se todo o pecado do homem começou com uma refeição proibida, tudo que o homem precisar de libertação, de cura, de prosperidade, de saúde, de bênção, eu vou providenciar por uma refeição que eu vou instituir, a ceia do Senhor. Sabe, nessa noite, quando você ceiar, que você tenha a revelação de que tudo o que você precisa, tudo, o Senhor já conquistou por você. E Ele está tirando a gente da terra seca. Ele tirou a gente da terra seca e nos colocou sentado na mesa com o Rei. E enquanto nós cantamos, antes eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra encontre os nossos corações. Que a revelação dessa palavra encontre em nós, ó Pai, uma terra boa, Deus, para nos alegrar, para sermos cheios de vida. Deus, em nome de Jesus, tudo que o Senhor tem para nós nessa ceia, nós queremos receber nessa noite em nome de Jesus. Somos abençoados através do que Cristo fez. Quando o Senhor olha para seus punhos, o Senhor lembra da aliança que o Senhor tem com Jesus, e nós somos abençoados.